Vamos falar de piscina e mar, água salgada. Tem algum problema com os olhos de você começa a dar os mergulhos na piscina lá, o olho sai vermelhinho, que nem por causa do cloro e tal. E o mar é a mesma coisa, às vezes você começa a nadar muito, o olho fica vermelho e tal. Fala sobre essas dois líquidos. Certo. Então, assim, quando o líquido, né, quando você, especialmente quando você submerge, você faz entrar um líquido que, com tudo que ele contém, diretamente com os seus olhos. Então, se o líquido tem bactérias, se o líquido tem vírus, se o vírus tem irritantes, você vai expor os seus olhos a tudo isso, né? Então, em relação à piscina, o cloro, né, diga-se de passagem, em quantidade adequada, em quantidade medida, não de maneira aleatória e perigosa, mas ele é extremamente necessário, ou com outro método de asepsia da água, para que aquele montante líquido seja seguro. Então, piscina é isso. Agora, obviamente que o cloro, ele é sim irritante para a mucosa ocular. Então, o ideal é, você vai para a piscina, use um bom óculos de natação, porque aí a quantidade que entra em contato com o seu olho é menor, é bem pequena. Os óculos bons é quase nenhuma, né? E, obviamente, escolha o lugar onde você vai nadar. Em relação ao mar, é a mesma coisa. Como está a qualidade do mar? Então, existem, a maior parte das cidades indica a qualidade da água, porque há muitos que têm efluentes de esgotos sanitários em que você está nadando naquilo. Uma água que é inadequada ao banho não deve ser utilizada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, mas eu vou usar um óculos de natação no mar, seria interessante usar sim. Por quê? O sal, né, que provoca uma solução hipertônica, também é altamente irritante para os olhos. Então, seria interessante, se você tiver a intenção de submergir, também usar óculos de natação na praia. Eu sempre nadei de olhos abertos dentro dos mergulhos, sempre. E é horrível usar óculos, mas tem que usar, como você falou aí, né? Tem que usar para proteger os olhos. É chato, concordo, É chato. mas é assim, tudo uma questão de hábito. Ah, mas se os outros vão pensar o quê? Não importa o que eles pensam, importa que você tem consciência e faz o melhor, né? Obviamente, ah, não, mas hoje eu não quero usar óculos, tudo bem. Você está numa praia com excelente qualidade de água e tudo mais, e quiser aceitar aquela irritação que vai passar, não é um grande mal, sabe, Paulinho? Não é uma coisa. Porque o próprio sal também tem uma capacidade de asepsia. Então, é menos provável que você se contamine numa água salgada do que numa água doce, né? Porém, ele vai irritar os seus olhos. Então, se você não quiser irritação, você usa. Se você não quiser e tiver certeza que a água é segura, não use. Agora, você falou da água doce, então, tem rios e lagos também, né? As pessoas Sim. mergulham. É o mesmo cuidado de como é a piscina, por exemplo, ou não? Não, é pior. Eu tenho casos assim dramáticos, né? Ah, é? Porque dentre as coisas que a água não tratada tem, é uma ameba. E essa ameba, ela pode provocar a destruição de uma córnea. Puxa. Então eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que tinham casas em que faziam com que a água de poço abastecesse a caixa d'água, caixas d'água não limpas. E uma outra, por exemplo, que é um caso muito triste de uma atleta profissional, né, que fazia essas coisas de pedalar, depois correr, depois nadar, sabe esse Sim. tipo de Triatlo. triatlo, Ah, exatamente. aham. E ela nadou num rio, né? Ixi. Simplesmente. E aí começou com uma irritação ocular e passou por diversos médicos. Infelizmente, teve o diagnóstico somente tardiamente feito e ela adquiriu uma ameba numa das córneas e ela teve essa córnea destruída. Mesmo depois fazendo o transplante, não conseguiu recuperar a visão, infelizmente. Puxa. Então, realmente, não é recomendável que você nade em qualquer água doce não tratada.
né? Isso é realmente muito perigoso. Tá? Mesmo sendo rio, Mesmo sendo com rio. água corrente e tal, mesma coisa. Cachoeira? Então, quando a água é corrente e muito pura, a fonte é muito próxima, né, a chance de você ter a proliferação desse tipo de micro-organismo é realmente menor, mas não é isento de existir. Né? E uma vez no olho, ela realmente vai provocar um grande estrago. Eu não quero me alongar, mas se der tempo, depois eu conto uma outra história que me lembrei agora, que aconteceu nos Estados Unidos comigo. Vamos falar de óculos, já que nós estamos falando de óculos, aquele óculos do Ray-Ban, de óculos de sol. Ah, vou comprar um óculos no camelô, vou comprar um óculos numa ótica, um óculos de sol e tal. O que você pode recomendar em relação ao óculos que a gente compra por aí, o pessoal compra por aí? Se tem que ter a recomendação médica, como é que funciona o ultravioleta, os raios solares, essas coisas? Todas as lentes de quaisquer óculos, sejam óculos de grau, sejam óculos de sol, devem conter um filtro ultravioleta. Né? Então, e é um filtro que tem a capacidade de filtrar 100% dos raios ultravioleta. Então, isso é recomendável para todas as pessoas. Por isso, todos os laboratórios que fabricam lentes que sejam sérios já fazem de fábrica todos esses óculos, desculpe, todas essas lentes, com a proteção ultravioleta incluída. Então, inclusive, há muitos vendedores que, de maneira não muito honesta, ficam falando, olha, esse óculos tem a proteção UV como se fosse um adicional que você tem que pagar à parte, mas não é verdade. Se for um laboratório, qualquer um sério, de origem controlada, ele vai ter o filtro ultravioleta. E existe um aparelhinho muito simples, que a maioria das óticas tem, que você coloca os seus óculos nesse aparelho e ele emite radiação ultravioleta e aparece o bloqueio de 100% ou próximo de 100% da radiação. É aquela luzinha azul? É aquela luzinha azul? É uma luzinha que é invisível aos nossos olhos, sabe? Não é azul a cor. Porque tanto a radiação ultravioleta como o infravermelho não são visíveis para nós. Tá. Né? Mas elas existem e fazem muitos males. E como é que eu peço lá pro cara da ótica lá para fazer esse teste? Muito simples. Você pega o seu óculos e fala, eu quero saber se tem proteção ultravioleta. Uma ótica bem estruturada tem esse aparelhinho lá disponível. Pega os seus óculos, coloca ali e vê se tem ou não tem. Pronto. Então, assim, você ter um óculos de boa qualidade vendido por um camelô, eu duvido que tenha. Difícil. Agora tem óculos coloridos. Verde, o preto e o amarelo, a lente. Existe, eu sei que existe, mas você vai falar, por favor. Se faz mal eu usar um óculos amarelo durante o dia, o óculos tem que ser preto, tem que ser marrom, para proteção do sol aí. Certo. As cores. Então, em relação à coloração da lente, existe a possibilidade hoje em dia, né, que a indústria está muito modernizada, de você escolher diversas cores. Né? Inclusive óculos que a coloração muda de acordo com a iluminação ambiente. Então, isso não faz mal algum, né, desde que seja de boa origem. Porque há algumas colorações que não são confiáveis e que provocam distorções na imagem. Né, em primeiro lugar. Então, em relação se a cor preta é melhor que a marrom, que é melhor que a verde, isso não faz muita diferença, segundo a vontade do usuário. Estética. Né? É estética, simplesmente porque é uma coloração. Embora também existam outros elementos que provocam variação da cor da lente, que não são para conforto nem estética, mas para uma finalidade médica. Por exemplo, alguns filtros que têm uma tonalidade amarela que realmente reduzem a percepção de reflexos, especialmente para a visão noturna. Então, eles existem, são muito interessantes, e eles podem ser usados e devem ser usados com recomendação médica, mas não para finalidades de estéticas, mas para finalidades de
você conseguir uma diminuição desse desconforto que você pode vir a ter. Tá, esse óculos amarelo dizem que é bom para dirigir à noite, neblina, tal, né? É muito agradável, né? E como eu disse anteriormente, não é só um óculos pintado de amarelo. O óculos que é vendido por uma ótica séria, ele é um óculos com um filtro de coloração amarela e não uma pintura amarela, como existem alguns aí falsificados. O óculos espelhado deve fazer mal também, né? Não, não é que faz mal, Não? aí também é uma questão de preferência, né? Ah, tá. Já existiu uma época do passado em que eles foram muito usados, Aham. atualmente são muito menos utilizados, mas mais uma vez eu repito, laboratórios sérios de fabricação de lentes, todos os elementos que eles oferecem são confiáveis porque já foram testados, não provocam distorções na imagem, nem alteração na graduação, caso a pessoa tenha, e podem ser utilizados com segurança, desde que você saiba a origem. Vamos falar agora sobre o estrabismo, a pessoa vesga, né? Que fala, o cara é vesgo. Não sei se hoje se pode falar isso, porque antigamente se falava, vesguinho, não sei o quê, né? Na escola, a molecada ficava tirando sarro e tal. Hoje você não, tem certas coisas que você não pode falar mais, que é crime, mas eu estou falando popular aqui, estrabismo ou a pessoa vesga, para quem não sabe o que é estrabismo. Certo. Então vamos separar aqui a resposta em duas partes. Em primeiro lugar, o estrabismo, quando aparece na infância, ele é uma emergência médica. Tá? Por quê? Porque se você não corrigir aquele desvio, aquele olho que está desviado, ele não vai ser estimulado neurologicamente. E uma vez isso não acontecendo, aquele olho vai ficar deficiente para o resto da vida, mesmo tendo toda a estrutura interna normal. Então vamos dar um exemplo. Um bebê apareceu com o olhinho desviado. Então eu vou esperar ele crescer um pouquinho para eu levar ao médico, para ele conseguir responder as letras. Resposta totalmente errada. Eu tenho que levar essa criança imediatamente para um oftalmologista, preferencialmente um oftalmologista que trata de crianças ou um especialista em estrabismo, para que esse olho, se for um desvio pequeno, ele seja corrigido totalmente o grau que a criança venha a ter, e o olho bom tem que ser tapado por algumas horas do dia, ou até o dia inteiro, para que, ou quase o dia inteiro, para que o olho ruim seja estimulado. Essa janela de oportunidade só acontece até os 7 anos de idade. Se você começa a tratar com 8 anos, você já não tem mais chance de recuperação funcional daquela visão. E para as pessoas de idade adulta, aí já passa a ser um problema mais estético do que funcional, porque aquilo que foi funcional já foi determinado. Além disso, também existem outros casos em que o desalinhamento de um olho em relação ao outro também pode provocar imagens duplas, né? Um desconforto grande de visão, que pode ser corrigido ou com óculos específicos, ou, às vezes, somente com cirurgia. Então dá para corrigir na cirurgia, então, normalmente? Sem dúvida alguma. Infelizmente, no passado, as cirurgias eram pouco realizadas, não existia muita técnica, e as pessoas, como você citou, que tinham estrabismo, eram sacrificadas pelo bullying a vida inteira, né? Principalmente na infância, o que gerava muitos traumas psicológicos, infelizmente. Mas sim, o estrabismo tem tratamento, né? E com excelentes resultados. Vamos falar aqui do derrame nos olhos, aquele sangue nos olhos. Eu até posso dar um exemplo meu aqui em relação a isso, porque de fazer força no banheiro, tomando banho, já tive esse problema 2 vezes. Uma tomando banho, não sei se foi porque eu esfreguei na hora que eu estava debaixo do chuveiro,
E outra porque você está com o intestino preso, faz muita força. Queria que você falasse um pouco aí sobre derrame nos olhos, aquele vermelhidão. Às vezes a pessoa leva uma porrada no olho, ou bate o olho. De modo geral, fale, fica à vontade. Naquela região que eu citei aqui anteriormente, que é a conjuntiva, nós Uhum. temos muitos vasos sanguíneos que são bem pequenininhos, né? E eles podem, eventualmente, se romper um e provocar uma hemorragia debaixo dessa pelinha que é a conjuntiva, né? Então, aquela hemorragia gera um aspecto muito feio, muito desagradável, que assusta muito as pessoas, tanto a pessoa que tem como as pessoas que olham para Verdade. você e demora para sair aquele aspecto feio. É. Então, as causas disso podem ser várias, né? Eu posso sim ter um excesso de esforço, eu posso ter uma atividade física intensa, eu posso ter uma esfregação dos olhos, eu posso ter um pico de pressão arterial, eu posso ter, inclusive, ser usuário de anticoagulantes e ter mais probabilidade de ter isso. Eu posso simplesmente estar um pouco mais velho e ter uma maior fragilidade dos vasinhos e eles se romperem eventualmente. Então, em geral, isso não provoca mal algum para os olhos, a não ser o aspecto ruim, né? Mais uma vez que tenha acontecido, vamos tentar identificar a causa para evitar de nos expor a ela novamente. Normalmente tem que se pingar um colírio, alguma coisa. Normalmente leva quanto tempo para desaparecer aquele sangramento? Geralmente, assim, quando você percebe uma hemorragia de maior tamanho, que pode gerar um pouquinho de processo inflamatório associado, você pode ter a prescrição de colírios por um oftalmologista. Mas na maior parte das vezes é só aguardar, né? E demora, sim, acima de 15 dias para você poder ter uma melhora do aspecto que vai, como os glóbulos vermelhos eles vão se desintegrando, então vai ficar num aspecto amarelo, às vezes até um pouquinho esverdeado, e depois ela vai sumir completamente, né? Eu já Mas vi, é demorado, demorado. eu já vi uma pessoa que tinha uma mancha na parte branca dos olhos, para deixar as pessoas entenderem melhor. É como se fosse um sangramento que não saiu mais. É normal, não? Então, geralmente, existem algumas pintas, né? É uma pinta. Um É, aspecto de ser sangue sem ser. Então, é assim, improvável que fosse sangue, mas teria que ser examinado para poder lhe falar com mais segurança. O tá. Paulinho, é o seguinte, ó, eu estou aqui à disposição, super feliz de estar falando com você. Você falou que ia ser breve, eu já estou demorando. Então, ó, é culpa sua, tá? Eu tinha planejado meia hora, já estamos em 44 minutos, ó. É sua culpa, tá? Depois a gente vai dividir essa entrevista normalmente em mais duas partes, aí vira parte 3 e 4. Sempre um prazer estar com você, Para viu? as pessoas assistirem aí com. Oh, muito longa essa entrevista. Então assistem uma parte para assistir outra parte, né? Vamos falar aqui agora. Já falei do derrame dos olhos, né? Lente bifocal e multifocal. Qual é a diferença? Existem dúvidas em relação a isso? Para que serve? Como é que é? Modificou muito? Modernizou? Continua a mesma coisa? Explica para a gente. Olha só, depois dos 40 anos, né, todo ser humano vai começar a desenvolver um problema que dificulta a leitura, né, chamado presbiopia, popularmente chamada de vista cansada. Então, mesmo que ela tenha grau ou não tenha grau de óculos anteriormente, ela vai ter a presbiopia. O que significa que eu vou ter dificuldade de visão para longe, para visão intermediária e visão de perto. Então, as lentes multifocais, elas foram desenvolvidas para provocar a possibilidade, para permitir, melhor dizendo, a possibilidade de que você enxergue em qualquer distância, de acordo com a posição dos seus olhos. Então, antigamente as lentes eram realmente de pior qualidade, mas hoje em dia elas estão muito modernas. É muito raro alguém não se adaptar. E muitas pessoas têm esse mito: eu não me adaptei, eu Isso. não vou conseguir me adaptar, são lentes caras, eu não quero. Geralmente isso acontece porque elas podem ter sido mal confeccionadas,
a pessoa não tem o hábito de usar os óculos e não permite que o cérebro se acostume àquela nova, aquele novo jeito de olhar, né? E aí ela não se acostuma mesmo, né? Assim como tem alguns hábitos ruins, porque a lente multifocal, ela tem uma centralização obrigatória. Se eu tenho o hábito de olhar com o rabinho dos olhos para as laterais, eu já saio da área de visão. Então, são coisas muito básicas que precisam ser bem orientadas pelo seu oftalmologista, mas são lentes extremamente úteis, e porque elas são usadas o tempo todo, sem que você precise ficar trocando de óculos. As lentes bifocais, que no passado não existiam as multifocais, então a gente tinha aquelas lentes que tinham uma divisória, ou redondinha ou reta, na parte inferior das lentes, significando que quando eu olhasse para baixo, eu teria o grau de perto, e quando eu olhasse para frente, eu teria o grau de longe. Né? Então, essas lentes, elas ainda existem, e elas ainda são indicadas em casos raros em que a pessoa tem algum problema específico ou de maneira impossível se adaptem ao multifocal, porque elas são mais fáceis de adaptação do que o multifocal, mas esteticamente indesejáveis. Então, elas têm a sua finalidade, ainda têm o seu lugar, né? Mas, por exemplo, crianças também, existem alguns casos, especialmente de estrabismo, em que a gente tem que usar bifocais em crianças, mas aí a finalidade é outra, né? Enfim, são lentes que vieram trazer para a humanidade um benefício incrível, né? Para que a gente possa enxergar de longe, de perto, e basta você ter uma boa prescrição, uma boa confecção de lentes e um bom treinamento para que você se adapte. Falando em lente de contato, tem aquela lente de contato estética, né? Eu vou pôr lente de contato verde nos meus olhos. Ah, não gostei, eu vou azul. Ah, vou colocar aquela de Drácula, vermelha. E a lente de contato já de grau, quando é recomendável, se qualquer pessoa pode ter uma lente de contato. Fale os dois casos, por favor. Olha, Paulinho, geralmente a maioria das pessoas pode usar lente de contato se desejar, desde que sejam lentes de boa qualidade, desde que sejam bem orientadas e desde que se cumpra rigorosamente a higienização das lentes e o prazo de utilização. A maior parte das lentes hoje em dia disponíveis são lentes que duram um mês. E após esse mês você tem que descartá-las e trocar. Mas existem lentes de uso diário também, de descarte diário, que são lentes gelatinosas muito confortáveis e muito eficientes na maior parte dos casos. Existem casos de doença em que outros tipos de lentes, que não vem ao caso aqui citar, mas são lentes de tratamento, que podem ser extremamente úteis, fazendo com que a pessoa que não enxerga bem de óculos enxergue só de lente, ou seja, uma indicação médica formal. Já as lentes cosméticas, essas que têm cor e para provocar efeitos estéticos, elas, muitas vezes, elas podem ser usadas se a pessoa quiser, né? Embora a minha sugestão é que você faça lentes em que você enxergue bem, né? E assuma a coloração natural que veio da fábrica divina, porque você vai se aceitar melhor, né? Vai ficar mais natural. Nenhuma dessas colorações é totalmente natural, elas são mais artificiais, né? E particularmente eu acho desnecessárias, mas se a pessoa fizer questão de usar, ela deve fazê-lo usando lentes de excelente origem, né, e sempre com acompanhamento médico, já que lente de contato bem usada, bem higienizada, bem indicada, pode ser uma aliada da sua saúde, e lentes mal utilizadas podem ser realmente provocadoras de doença. A lente de contato, antigamente ela era mais rígida. Hoje já existe esse tipo de lente ou essa gelatinosa que você falou? Existem sim e são muito utilizadas ainda para casos específicos. Tá. Para pessoas que têm só uma graduação comum, 99,9% dos casos, que é a maioria das pessoas, elas vão usar gelatinosas,
que são mais confortáveis e mais fácil manipulação. Mas existem casos em que somente a lente rígida vai provocar uma boa visão e a gelatinosa não vai funcionar. Pessoa dormir com a lente de contato. Jamais. Né? Existem lentes em que há uma propaganda, e mesmo de alguns profissionais que falam que você deve dormir porque é confortável e eu posso satisfazer a minha preguiça, mas eu jamais indico dormir com as lentes de contato. De forma nenhuma. Para encerrar, eu vi ontem na televisão, não sei onde foi que eu vi, uma pessoa, não era no Brasil. Você olhando de perfil, é córnea a parte branca do olho, é córnea, né? Gigante. A parte transparente em cima do colorido do olho é a córnea. É córnea. Nossa, mostrou a córnea dessa pessoa gigante. Falaram que é raro. Queria que você falasse, só tira essa dúvida para mim. Bem grande mesmo, o camarada tava, era um rapaz novo. Você via aquele negócio para fora assim, gigante. Falei, nossa. Você já viu esse caso? Eu não sei do que se trata exatamente o que você está querendo dizer. Se isso era uma coisa natural, uma doença. Não, falou que é uma raridade, que algumas pessoas já nascem assim. Não, então. Doenças que causam a projeção dos olhos para fora existem, sim. Ah, tá. Geralmente, a maior parte delas é de glaucoma congênito, em que a pressão alta dentro do olho, associada a uma menos resistência, mais possibilidade de deformidade do globo ocular, faz com que ele cresça e fique projetado com olhos muito grandes. Aquele que sai para fora, né? Para fora. Então, isso acontece quando se é criança e, obviamente, que esse aspecto pode persistir para o resto da vida. Nesse caso específico, eu não sei do que se trata, mas na próxima você vai achar a fotografia e me mostra que aí eu posso opinar com mais segurança. Tá. É a parte branca, né, em color, que é a córnea, ela mostrou assim a imagem de lado, de perfil, e você via que tinha uma camada maior, né, bem maior, superior mesmo. Eu até teria a curiosidade se o cara enxerga mais longe, se o cara tem uma supervisão. Com certeza ele enxerga pior. Para você ter uma ideia, eu vou fazer uma analogia aqui. A córnea é um elemento tão importante da visão que ela equivaleria a você ter um óculos de 42 graus no seu rosto. Você escutou o que eu falei? Sim, 42 graus. Ou seja, sem a córnea, você vai ter a deficiência de um óculos de 42 graus que nem existe. Então, ela é fundamental para que possamos enxergar. Num caso de uma projeção, assim, de um ondulamento, de um abaulamento da córnea, existem casos que são extremamente comuns, chamados de ceratocone, em que você tem um afinamento e a deformidade da córnea, em que ela fica pontuda e ondulada para baixo. Né? Então, isso é possível. Quando você olha a pessoa pelo perfil, você enxerga essa projeção. Mas quando é o olho inteiro, aí ou é um problema congênito, ou também existem problemas de hipertireoidismo, problemas de doença da tireoide, que provocam, entre outras ações negativas, o acúmulo de uma substância no fundo do olho que faz com que ele se projete, e às vezes ele até sai da caixa óssea, da órbita, para fora, em casos extremos, que exigem cirurgias para poder corrigir. Caramba, hein? Cada coisa, né? Bom, vamos encerrar. O carnaval tá aí, você não sei se está pulando carnaval, eu não. Eu queria que você passasse aí para todos que estão assistindo, nos ouvindo, os canais de comunicação, site, o nome da empresa, enfim. Nosso site é civintaloftalmologia.com.br. Se escreve CVINTAL, Civintal, com V mudo, CV, né? Oftalmologia.com.br é o nosso canal de comunicação, tem todos os nossos contatos lá. É um prazer receber a todos que desejarem. Né? E meus votos aqui é que
todos tenham, nesse carnaval também, o cuidado de protegerem os seus olhos, né? Há muitas... Hoje em dia não tem tanto, mas ainda existem garrafas com pressão de líquidos gaseificados que são abertos com de maneira muito afoita, que podem atingir os olhos, produtos químicos, falta de higienização, ou seja, divirtam-se, mas com responsabilidade e sempre cuidem dos seus olhos. Você colocou no começo do programa uma música que falava da luz, né? E a gente só consegue perceber a luz e as belezas desse mundo através de uma visão preservada. E esse é o meu maior desejo, que todos aqueles que nos ouvem tenham uma visão preservada por toda a extensão de suas vidas e que sejam sempre muito felizes, inclusive você, viu, Paulo? Obrigado, igualmente. A Civintal fica em qual... Você tem o endereço de cabeça aí? Sim, a Civintal, o Instituto Tadeu Civintal, fica localizado na Avenida Paulista, 91, no 5º andar. É o prédio que fica entre o Sesc da Avenida Paulista e a Casa das Rosas. Então, é uma localização fácil, pertinho do metrô, e todos são muito bem-vindos. A clínica ela faz todo tipo de tratamento, cirurgias possíveis e inimagináveis à visão, né, aos olhos. Sim, a clínica é completa, né, e tem mais de 50 anos de existência, 50 anos. Né, permitindo que todos tenham os tratamentos mais modernos disponíveis no mundo. Eu tenho o privilégio de participar de uma equipe que pode proporcionar isso aos nossos pacientes. Você estava falando no primeiro dia, no primeiro bate-papo, que você esteve em vários países, inclusive na Alemanha, e, logicamente, vocês participam de congressos, participam de feiras de lançamento de novos equipamentos oftalmológicos, né, de cirúrgicos, para poder cada vez mais modernizar a clínica, não é isso? Exatamente. Atualmente nós já temos um andar dedicado somente à área de diagnóstico, né, com os aparelhos mais modernos que existem, né, e que são realmente um investimento muito alto para proporcionar o que existe de melhor na tecnologia oftalmológica para o tratamento dos olhos, né? Então, infelizmente, são recursos que não estão disponíveis na maior parte do nosso país, ainda muito deficiente na área médica, mas que nos dão esperança de que um dia estejam disponíveis para todos, né? Aqueles que quiserem nos conhecer, estamos de portas abertas. Muito bem, doutor Marcelo Chiuto, cirurgião oftalmologista. Obrigado de novo, um prazer enorme tê-lo conosco aqui mais uma vez, nesse novo nosso bate-papo, que se prolongou, mas que eu vou dividir novamente em duas partes, para que as pessoas todas tenham acesso, informação aí sobre os tratamentos, as dúvidas em relação à visão, aos olhos, etc. e tal. Prazer novamente, um grande abraço, um ótimo feriado, obrigado. E fica aí as suas considerações para a gente estar encerrando nosso bate-papo, doutor. Agora eu vou fazer o contrário, né? Eu vou fazer uma recomendação final aqui, Sim. Que todos aqueles que nos ouvem divulguem este canal, né? Nós temos um comunicador de excelência aqui, que é o Paulinho. Obrigado. Que eu dou tantas entrevistas em tantos lugares, mas eu tenho a satisfação de dizer que é alguém que faz perguntas pertinentes, com inteligência, para que tenha a finalidade realmente de esclarecer. Então, isso é muito raro, né? E nós temos que valorizar esses profissionais da comunicação que exercem um trabalho de utilidade pública inigualável. Então, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui com você, colaborando com alguém que faz esse serviço tão relevante para o nosso povo brasileiro, né? E que, então, cada vez mais pessoas possam usufruir desses seus benefícios de comunicação. Então, muito obrigado mais uma vez, desejo a todos um feliz feriado e uma feliz vida com muito boa visão. Um grande abraço, Marcelo, até mais ver. Obrigado aí novamente, tá? Um grande abraço. Meus amigos, boa tarde. Boa tarde. Até logo.
Muito bem, senhoras e senhores, encerrando nosso bate-papo com o Marcelo Occhiuto. Uma baita entrevista, foi legal pra caramba, gostei. E a gente volta com a programação normal aqui na SAT FM, a rádio que fala com você. Beleza? Hoje eu tô mais careca, cortei o cabelo e vamos que vamos.